Olá, mini cakes, bem-vindos ao canal. Eu sou Jaque e hoje viemos comentar e continuar o vídeo de semana passada. Que se você não viu esse vídeo de semana passada, tá babado, é um vídeo bem grande, provavelmente esse vai ser grande. Se eu ver que vai ficar muito grande, eu vou cortar em 2 pedaços, então vai ter continuação, porque é muitos idols, muita história longa, muita coisa que eu tenho que explicar em ordem cronológica, então o vídeo pode ficar bem grande, então eu vou ter partes assim que eu vou botar cortes, igual eu fiz no outro vídeo, porque é muita história longa, então eu vou pra trazer toda a notícia pra vocês, muitos idols, tem Seventeen, Star Kids, AOA, Monsta X, tem Idol, tem Jisoo, eu vou contar tudo. Tem Idol, tem rapper não, tem Idol, tem ator, tem cantor. Meu Deus do céu, tem tudo. Que nessa história é muita história. Então, assim, eu vou contar das mais pesadas, mais ou menos, para as mais leves, para ficar mais fácil para vocês, porque é muita história longa. Então vamos lá, pra você saber todo esse babado, porque a Coreia surtou, teve pânico, foi muito idol, era assim, um idol por dia, tava tendo exposit de tudo que tinha assim, e tem uns exposits muito pesados, então eu vou trazer aqui pra vocês. Claro que com aquele coisa de trazer assim, mais leve, contando só o mais básico pra vocês entenderem bem a história, mas contando todos os detalhes. Então vamos lá! Vai começar agora seu giro de notícias e polêmicas do K-pop. E todas essas notícias agora. Então vamos começar aqui, o assunto é muito grande, vamos começar por um idol, que eu acho que foi um dos primeiros idols que a polêmica começou a estourar, que foi o Incheon do BAP. Ele foi acusado e ninguém entendeu, depois veio surgindo umas threads em inglês, e daí algumas pessoas foram traduzindo e foi ganhando força. Então eu vou contar pra vocês mais ou menos o resumo de tudo que aconteceu, porque a história é muito longa, teve audiências várias vezes, acho que teve 3 ou 4 audiências até o final da decisão. Então eu vou contar. Primeiro o que aconteceu foi que uma menina acusou ele de abuso. Então, eles previam que seria ato indecente por compulsão, que significava que, mais ou menos, ele poderia ter feito algo, tipo abraçado, beijado ela à força, mas não era bem o que ele queria fazer. Uma passadinha de pano ali leve, mais ou menos, explicando. Claro que tem os termos técnicos, então você tem que pesquisar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu estou explicando mais ou menos o que eu entendi, mais ou menos isso. O que aconteceu foi que a vítima contou que estava 3 homens e 3 mulheres, eles estavam tipo no chalé, eles estavam saindo ali entre amigos. Entre essas 3 mulheres estava A, que foi a menina que foi abusada, então a gente não sabe o nome dela, a gente chama ela por A. E tinha nesses 3 homens, um deles era Incheon. O que aconteceu foi que eles estavam ali de boa, cada um no seu canto. Então eles beberam um pouco, se divertiram e eles foram dormir. Quando eles foram dormir, menina A acorda com Incheon invadindo o quarto dela. Não invadindo o quarto dela. Quando ela se tocou, ele já estava debaixo das cobertas, dos lençóis ali, e começou a passar a mão no corpo dela. Então, entrou alguém no quarto, ele saiu do quarto e ninguém entendeu nada. Até que a menina ficou mesmo... Gente, o que tá acontecendo? Acordei com o maluco aqui. Ela ficou mais ou menos assim. Então, ela conta que mais ou menos 10 minutos depois ele voltou e fez os mesmos atos. Eu não vou contar o que ele fez aqui, porque você vai ter que ler a thread, porque senão o vídeo não vai pro ar, né? Senhor YouTube, tira. Então, não vou falar. Mas não ele só passou a mão no corpo dela, claro que não é só, mas assim, ele não fez o ato. Provavelmente porque não deu, né? Porque a pessoa ali chegou no quarto e viu eles e depois ela chamou a polícia e explicou o que aconteceu. Então, quando ela chamou a polícia, todo mundo começou, mas ela queria. Sim, deram a entender que ela queria. Por quê? Disseram que
não foi confirmado se ela queria ou não, por causa que ela meio que jogou um charme. Sim, eles deram essa desculpa, uma desculpa muito boa pra, né, tirar das costas da pessoa e botar nas costas da vítima. Sim. Então ele meio que disse assim, nossa, mas eu vi ela meio que me olhando, eu não entendi se ela queria ou não, então eu meio que fui pra cima. Isso que ele mais ou menos disse, assim, eu tô resumindo, bem resumido, assim, porque senão em termos técnicos fica muito difícil, então, resumindo aqui. Então, começou aquela polêmica. O advogado dela dizia que sim, ela tinha sido abusada, que ela não tinha dado a entender que queria estar com ele, e ele dizia que, nossa, mas ela não disse explicitamente assim, não, eu não quero. Ela, né, meio que deixou rolar. Sim, eles ficavam nesse bate e volta, nesse coisa, que e muito complicado por causa que, assim, descredibiliza a vítima. E muitos fãs dele, sim, muitos fãs, mulheres, homens ali, dando crédito pra ele, viabilizando, nossa, mas às vezes ele pode ter só abraçado ela e ela ter falado isso pra polícia, ele pode tentado ter dado um beijo nela, e então, assim, bem complicado, porque, assim, até os fãs ficaram do lado dele. Claro que agora, depois da sentença do que aconteceu, muitos fãs, né, saíram de cena, mas como a gente sabe, tem muitos fãs que vai passar muito pano, assim, dizendo que, nossa, ela queria muito ficar rica no nome dele, sabe? Uma coisa muito sem noção que acontece na Coreia, porque, assim, quando você é vítima disso e o teu nome vem à mídia, você é conhecida como a pilantra que quer o dinheiro do idol, tá? Falando bem no português aqui, tá? E outra, que ela perde a credibilidade como mulher na sociedade da Coreia. Se você não sabe um pouquinho, assim, ó, o que acontece quando a mulher, acontece essas coisas com a mulher, assim, quando acontece isso, assim, de abuso, essas coisas, e o nome da mulher vem à tona, ela acaba sendo uma pessoa prejudicada e não uma pessoa que é protegida. É muito bizarro. Tá, isso acontece em muitos lugares no Brasil, na Europa, na China, no Japão, na Coreia, em muitos lugares. Só que, assim, como a gente tem uma visibilidade na Coreia, uma visão muito perfeita deles, a gente não se toca que nesse lado é muito complicado. Mas sim. Então, o que aconteceu é que ele teve uma sentença agora, e eu vou ler mais ou menos o que o juiz disse ali. De acordo com as provas examinadas, as declarações da vítima são totalmente credíveis. Sim, acabaram que no final eles acreditaram na vítima, né? E corroborando a acusação. Por esse motivo, reconhecemos as acusações feitas ao artigo e consentimos culpa, considerando o crime do réu, a gravidade do mesmo fato da vítima não ter perdoado. Chegamos a essa decisão. No entanto, embora tenha considerado prisão do réu, não vamos prendê-lo no tribunal e vamos dar a oportunidade de ser perdoado pela vítima. Ou seja, ele não saiu preso e nem algemado do tribunal, porque ele pode, né, ter a sentença mais pra frente. Ele ganhou mais ou menos 10 meses de prisão e 40 horas de programa de tratamento de violência sexual. Então, assim, se você não sabe mais ou menos, na Coreia tem esse negócio assim, quando alguém abusa de outra pessoa, no caso, ele abusou de uma menina, se ela perdoar ele, ela diz, não, desculpa, tudo bem, no caso, por isso, sim, que eu fico louca aqui. Por isso que muitas mulheres sumiram de um caso aí muito grande, que nem no meu canal aqui tem uns 200 vídeos que eu fico muito pistola quando eu vejo alguém defendendo esse ser, tá? Que ainda continua aí na mídia e muita gente babando o ovo dele. Por quê? Que muitas mulheres, assim, do nada, nossa, ele me abusou e tal, e some. Porque quando você dá um dinheirinho pra mulher, pra ela, e pedir perdão, no caso, ela perdoar a sentença, no caso, é como se nunca tivesse acontecido nada. Isso é muito bizarro. Sim! E se você nunca se tocou disso, eu tô falando aqui pra você agora. É verdade. Sim. Então, esse foi o caso do Ichan. Meu Deus do céu, 7 minutos de vídeo. Complicado. Então agora vamos falar do idol Minga do Seventeen. Eu não sei se é assim que se fala. Minga.
Acho que assim. Aconteceu que ele também começou a ser acusado de bullying por muitas pessoas, umas coisas assim bem complicadas. Então eu vou ler o que o Seventeen Brasil trouxe e escreveu, não que ela traduziu, mas a pessoa mais ou menos, ela fez um resumo, porque a declaração da empresa é muito grande, então eu vou ler esse resumo para vocês entenderem. Minkan está sendo acusado de bullying, constrangimento sexual dirigido a uma colega de classe no ensino fundamental. Segundo a pessoa, a Minkan teria feito comentários disfarçados de piada com teor duvidoso, no caso, fazendo piada com pelos de algumas partes, né? E a interrompia duramente várias vezes a sua fala. Não foram dados muitos detalhes, mas foi postado foto do relatório de 2018 e 2019, no qual a pessoa descrevia que a sua terapia, que era difícil ver que Minkan havia se tornado um idol amado por muitas pessoas, mas quando ele tinha causado muitos traumas nela. Então ela fala sobre isso, fala que é complicado, tanto que ela faz terapia por causa dessa situação com ele. Então agora eu vou ler a declaração da empresa, que é uma declaração muito grande. O vídeo já vai ficar grande, então eu vou ler agora. Aqui é a empresa a Please Entertainment, e viemos falar sobre o que está acontecendo com o nosso Idol Seventeen como estudante. Em primeiro lugar, pedimos desculpa por não ter emitido uma resposta imediatamente, depois que reivindicações foram postadas online. Nossa empresa examinou as informações sobre o artista, bem como os currículos ao redor. Durante esse processo, pedimos verificação que havia certas discrepâncias entre as postagens online e que podia verificar junto ao artista. Com o contínuo, sugerimos que a questão relacionada à sua violência escolar em nossa sociedade. Nossa empresa determina que verificaremos claramente de todos os fatos devido à prioridade. Estamos examinando cuidadosamente todas as questões. Gostaríamos de pedir desculpa por esse processo ter atrasado nossa resposta. Como observamos, nossa empresa entrou em contato com as partes envolvidas em meio à variedade de métodos para apurar os fatos das questões. Ainda estão processando do processo do contato. Falaremos com várias pessoas conhecidas do artista, inclusive seus colegas de classe. Em questão, estamos em um processo de contato para falar com as pessoas. Em primeiro lugar, em relação ao que podemos verificar até o momento, a alegação de que o artista abusou de uma colega com deficiência é o total falsa. Voltando aqui, total falsa. Então, é porque começou a surgir uma polêmica que essa pessoa, ela tinha uma deficiência e ela começou a falar que o Minkan do Seventeen tinha zombado dela, debochado dela por causa dessa deficiência. Então, ali ficou bem complicado também pro bebezinho, né? Pro Minkan. O próprio artista se lembra claramente da pessoa, identificando-a claramente como vítima. E podemos entrar em contato e discutir o assunto com a mãe dessa pessoa, que confirmou que o aluno teve fatos muito bons relacionados com o artista. Ela se lembra dos nomes dos alunos que abusaram da vítima na escola e é capaz de verificar essas informações que nos deu imediatamente. No caso, a mãe dessa menina, a mãe dessa pessoa falou que não, ele nunca fez isso, tanto que eles têm boas memórias juntos ali, foi só uma besteira, uma invenção, né? Essa pessoa atualmente leva uma vida normal como um indivíduo e se sente desconfortável. Pois seu passado foi discutido publicamente e sem seu consentimento. Apesar disso, a ex-colega falou generosamente do nosso artista. Nossa empresa está examinando cuidadosamente as outras questões. No entanto, como é difícil identificar as postagens originais dos anúncios, como algumas esperando desejos serem contatadas.
Cadê? Nossa, esse é muito... Serem contratados. Somos obrigados a processar com cautela. Respeitosamente a vontade de quem deseja não ser contratado. Se tiver oportunidade, estaremos sempre... Vou continuar. Estaremos sempre dispostos a encontrar qualquer pessoa para examinar os fatos e tomar medidas necessárias para resolver os problemas. Acreditamos que a questão de violência escolar é grave problema hoje e deve ser considerada antes mais nada do que ponto de vista da vítima. No entanto, além da perspectiva da vítima, determinamos que as medidas devem ser executadas depois que o fato das questões forem claramente verificadas. Como esse problema ocorrido passou do artista quando ele era um estudante em ensino médio, fundamental e médio, acreditamos que seja necessário verificar cuidadosamente os fatos determinando o curso das ações, para examinar esse evento tão próximo quando ele realmente ocorreu, tão quanto foi possível. O próprio artista expressou seu profundo pedido de desculpas pelo desconforto causado a todos os fãs com o ocorrido desse problema. Eu suspendo temporariamente suas atividades e confio à empresa a realização de todos os exames necessários do fato. Nossa empresa também gostaria de apresentar nossas sinceras desculpas por desconforto causados ao artista. Esta declaração é uma indicação de que consideremos o assunto resolvido e iremos tomar medidas necessárias assim que apuramos os fatos. No entanto, pedimos a sua compreensão, pois não é um processo simples e demora muito. Tá, mais ou menos assim, é isso. Eles vão afastar ele um pouco das atividades com o Seventeen e vão apurar todos os fatos. Já apuraram um fato, então esse fato já foi acreditado que era mentira, que era uma fake news, porque a pessoa, né, que acusou não era realmente a pessoa, foi outra pessoa que mentiu no lugar dessa pessoa que tinha problemas, tinha essa deficiência, mas ela já falou que é mentira, que ele era uma ótima pessoa, um ótimo amigo. Então, é esse o caso do Seventeen do Miko. Parece que até agora tá tudo indo bem e é mentira pelos casos. Mas eles estão apurando e a gente vai esperar uma nova declaração ou do próprio idol ou da empresa. Agora vamos pro caso do ator Jin-Soo, que era um ator que, olha, eu era apaixonadíssima. Eu surtava por ele, né? Sempre na friendzone. Agora a gente entende porque sempre deixava ele na friendzone. Mas primeiro vamos entender toda a história, tá? Por causa que teve muita coisa complicada. Tem casos muito grandes, então assim, ó, eu acho que no meio do vídeo eu vou parar pra tentar ler tudo assim pra vocês, pra ficar mais fácil. Mas primeiro surgiu um caso de ele ser uma pessoa ruim e fazer bullying com pessoas na escola que ele trabalhava naquela época. Que ele ia trabalhar, não, que ele estudava naquela época. Então muita gente ficou tipo, meu Deus do céu, como assim? Próprio Jesus. E depois apareceu uma polêmica sobre abuso sexual, que eu vou ler tudo pra vocês aqui. E eu queria fazer um vídeo inteiro só sobre toda a situação, só que o último pedaço de vídeo ficou 7 minutos, então olha, eu vou tentar soltar um monte de vídeos pra vocês entenderem, porque a situação é muito grande, então não tem como eu só cortar pelas metades da história, eu tenho que explicar tudo pra vocês entenderem toda a situação. Então eu vou começar sobre o caso dos Jin-Soo, continuar. Então eu vou continuar e vou ler agora relatos da pessoa que veio a público e comentou sobre. Então eu vou contando aqui pedaços pra vocês e explicando. Começando. Sua rotina diária era muito organizada. Primeiro, sempre havia uma briga entre Jin-Soo e um dos valentões, porque diziam que ele era um dos valentões ali que se achava o rei da cocada preta na escola. Então, complicado. Vamos continuar. Quando alguém do grupo estava se sentindo mal, todos vinham me procurar, me espancavam, pisavam em mim e me insultavam com palavrões. Então ele continuou. Me intimidavam, fazia coisas com ele, né? Simplesmente humilhavam o menino. Quando alimentávamos com rabanete, que em si, no caso, eles tinham que comprar comida, cigarro e bebidas pros valentões. Olha, meu Deus do céu. Quando alimentávamos com rabanete, que em si, tomate, cerveja, era servido os almoços e eles miravam em outros alunos, jogavam a comida com as colheres. Ainda
ainda me lembravam obviamente de como eles iam entre si depois de ver a comida batendo no nosso olho ou na nossa cara. Como parece uma tela assim girando. O cara, vamos dar um nome pra ele, né? B, vamos dizer, o senhor B, né, que veio a público e falou: a razão de tudo isso ter começado comigo foi porque um dos agressores, no caso do grupinho do Jinsu, roubou um vale-presente de um aluno. E eu disse, se vocês não devolverem, eu vou contar pra polícia. Então, ele alegou: eu não podia ir a lugar nenhum, exceto a sala de aula onde eu ia os alunos que estavam experimentando a mesma coisa que eu. No caso, ele não podia sair do grupinho dele ali, né? Ele tinha que estar sempre ali com outras pessoas que sofriam a mesma coisa. Não no corredor, no banheiro ou no refeitório. Quando eu entrava na escada, eu seria empurrado para um canto e teria que ouvir sua linguagem abusiva. Eu estava com tanto medo de estar perto deles. No 9º ano, meu amigo e eu comíamos almoço escondido na sala de aula. Eu não quero um pedido de desculpas ou rescisão. No caso aqui, eu achei que é realmente verdade toda a situação, porque ele fala que ele não quer pedido de desculpas a público do Jinsu, ele não quer porcaria nenhuma do Jinsu, ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele só quer contar o relato dele, porque veio muitos relatos na frente. Eu tô botando os relatos mais pesados porque é uns relatos muito grandes, então assim, eu tenho que vir contar antes, porque se o vídeo ficar muito grande eu vou ter que deixar mais pra frente. Então, foi acontecendo essa situação e a coisa foi ficando mais pesada. Veio pessoas mais a público, veio outras pessoas contando a situação que passava com o Jinsu, sobre ele beber, fumar, ele parecer um valentão, ele parecer uma pessoa ruim, ele parecer Olha, eu fiquei de cabelo em pé quando eu vi esses relatos. Primeiro eu esperei toda a situação, tudo acontecer, para ver se ele vinha a público dizer. E ele veio na público a falar, mas eu vou contar no final o que ele fala. Que deixou muitas pessoas assim, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que foi o pedido dele de desculpas e toda a situação. Gente, é tanta coisa. Agora eu vou ler para vocês a declaração da KLS Entertainment, que é a empresa que Jinsu trabalha. Então, assim, eles soltaram um comunicado. Depois desse primeiro relato, eles soltaram um comunicado. Então, assim, eu tô lendo tudo em ordem cronológica, que eles dizem, tudo em ordem para vocês, desde a hora que aconteceu até as outras partes, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Olá, aqui é KLS, acho que assim se fala, Entertainment. Queremos fazer uma declaração sobre nossa posição sobre recente alegação sobre nosso ator Jinsu, que está se espalhando em várias comunidades online. Atualmente estamos fazendo esforço para confirmar o fato sobre os assuntos. Pedimos compreensão, pois precisamos de tempo para investigar as alegações. Em primeiro lugar, gostaríamos de coletar informações relacionadas que poderiam ser enviadas para o arroba lá, né, o e-mail deles. Sim, eles pegaram, eu acho que assim, foi a declaração mais esperta de uma empresa. Eles não botaram a mão no fogo pelo idol, mas ao mesmo tempo apagaram o fogo de toda a polêmica. Eles fizeram assim, gente, se tá rolando toda essa polêmica, mandem e-mails aqui, ó, com provas e coisas pra gente tomar as decisões e tomar uma atitude. Mais ou menos isso. E eu adorei. E prometemos consolidar todas as informações transmitidas sem qualquer distorção, viu? Também estamos procurando falar com o relator das postagens, se eles concordarem. Faremos nosso melhor para conduzir a investigação detalhada de várias maneiras para verificar os fatos e resolver o problema. Pedimos desculpa por causar preocupação muitos a vocês. Além disso, no entanto, pedimos que vocês abstenham de espalhar boatos para que não sejam confirmados verdadeiramente. No caso, eles pediram sim para as pessoas, se já aconteceu com você, manda aqui
apesar de já ter acontecido ali na internet, já tá soltando boatos, exposits, eles disseram, ó, a gente vai falar com quem já deu exposit, mas se você também tem mais alguma coisa pra falar, mais alguma notícia pra dizer, manda pra gente que a gente vai ver, vai verificar, vai falar com você, vai falar com isso, vai entender toda a polêmica. Só que aí você pensa assim, acabou a polêmica? Acabou, Jaqueline, acabou a polêmica, Jesus já tá ferrado. Mas não, a polêmica ficou bem mais pesada com uma acusação de abuso ali, pelo que eu entendi, abuso do Jisoo com outro homem. Bem complicado, então eu vou ler algumas coisas aqui. Kim Jisoo entrava e saía de um clube todas as semanas em 2010. Ele veio para o clube com os atores de teatro amigo dele. Ainda me lembro deles no clube. Ele veio até mim primeiro e me pediu para ir para casa com ele. Eu morava sozinho naquela época. Descobri mais tarde que ele tinha uma namorada. Lembro porque disso de 1993 e eu era menor de idade na escola na época. Tinha forjado minha carteira de identidade para entrar naquele clube. Só descobri mais tarde que ele debutou como ator. Mais um internauta falou. Jisoo era um café, eu não vou, quase falei ali, ó. Eu tô quase que me barra, mas não foi dessa vez. Completo com 20 e poucos anos. Gente, era cada acusação pesada. Nossa senhora. Complicado. Ele costumava ir a bares com os amigos, todos pareciam tímidos, que usavam diferentes cores de cabelos, piercing, eles atacavam mulheres, que usavam tempo todo, que atacavam mulheres o tempo todo. Quando ele encontrava uma mulher que diria, tipo, não, ele xingava ela de vá e continua, né? Ele fazia um monte de shit com mulheres, eu não sei bem certo o que é, embora ele tenha acabado de conhecê-las naquela época. Mas o internauta falou, se ele olhava para as más ações que ele cometeu como seu grupo, ele não era diferente de como um gangster, de abuso verbal, bullying, agressão, fumante. Ele extorquia e danificava cartões de ônibus de outros alunos, outros itens, forçava a vítima a comprar roupas caras para ele, cuspia em uniformes escolares das crianças dos ônibus. Isso é muito pesado. Meu Deus do céu. De crianças nos ônibus escolares. No refeitório, andava por aí com muito orgulho, usando prego na orelha, que eu acho que é aqueles piercings. E agia como se fosse o rei da escola. Outro, e assim, porque assim, quando veio a primeira pessoa botar a cara ali, mais ou menos pra falar, começou a pipocar gente falando e dando suas versões, muita gente provando ali com fotos que, nossa, muito complicado. Outra pessoa, isso não foi bem na escola em seu segundo ano de ensino médio, seu relacionamento com mulheres era realmente sujo. Ele filmou assim mesmo fazendo com uma aluna do ensino médio, cerca de 8 a 9 anos atrás. Ele excluiu tudo em seu She-Road e mensagens para crianças que ele intimidou para tentar lavar sua imagem. Ele veio até mim também, então eu não fiquei surpresa se ele tentasse entrar em contato com outras pessoas. Outra pessoa veio ao público e falou, o caso causou choque em outras de agressão sexual por escrito. Ele era louco, ele forçava as alunas do sexo masculino a ter atos ali. E, meu Deus do céu, eu não vou poder ler isso. Não vou. Fiquem por conta de vocês, tem muitos lugares, eu não vou poder ler o que aconteceu, porque é bem pesado. Então, assim, ele forçava as pessoas realmente a fazer uns atos ali que é muito complicado. E tudo foi só por água abaixo. A gente pensava assim, meu Deus do céu, menino, o que tá acontecendo com você? Jesus, menino,
imagino. Porque assim, você vê, eu sempre gostei dele, sempre foi um cara assim. Mas depois que eu me decepcionei com um certo ator, um certo cantor aí, eu não botei mais a mão no fogo por ninguém. Então foi bem complicado. Aqui eu vou ler o pedido de desculpas que ele escreveu, que deixou todo mundo com uma pulga bem atrás da orelha, que deixou assim todo mundo, meu Deus do céu, será que ele realmente fez tudo isso? Porque ele meio que pede fala um pedido de desculpas ali, meio que botando a culpa nele mesmo. Então eu vou ler pra vocês. Eu gostaria de pedir desculpas, sinceramente, àqueles que foram feridos por mim. Não tenho absolutamente nenhuma desculpas por minhas ações no passado, eles eram imperdoáveis. Quando comecei a atuar, fui capaz de chegar até aqui, devido ao fato de que encobri meu passado e com o resultado recebi amor e atenção, dignidade ao público. Nossa, muito pesado. Ele realmente assume ali que ele foi uma pessoa que tentou encobrir o passado dele. Mas no fundo sempre tive o sentimento de culpa por uma parte do meu coração e um arrependimento irreversível. Me assombra ansiosamente. Eu sempre fui pressionado pelo meu passado sombrio. Agora imploro perdão a todos aqueles, sem dúvida, ficaram profundamente magoados por muito tempo e me verem atuando. Irei refletir sobre as ações imperdoáveis do meu passado e me arrepender. Eu sinto muito miseravelmente a culpa para infligir todos os danos a todos os meus colegas do elenco do drama. Me lembro da equipe, da emissora, da transmissão, todos aqueles produtos. Aqui mais ou menos ele faz assim, tipo, meu Deus, me desculpa, eu fui uma péssima pessoa, mas eu penso muito na minha atuação, nas pessoas aqui à minha volta. É um pedido de desculpa que me tocou no coração até certa parte, mas depois você fica com aquele tipo, será mesmo que ele só não sentiu a dor de tudo vir à tona? Porque por muito tempo ele simplesmente jogou para baixo do tapete, ninguém nunca ia saber, ninguém nunca ia abrir a boca, mas num certo momento alguém criou coragem de abrir a própria boca para falar o que sentia, o que estava acontecendo ali. Então, ele realmente sentiu na pele aquele peso da polêmica toda vindo à tona e levando ele com toda a força, porque querendo ou não, ele era um ator, assim, muito, muito bom. Então, assim, muito complicado. Ele era um ator renomado, um ator que todo mundo gostava dele, um ator que todo mundo vinha e dava muito amor, muita atenção, uma pessoa muito legal. Só que o passado dele, muito complicado. Um passado muito, muito complicado. E eu não sei o que dizer bem certo, por causa que era um ator que eu gostava muito. Então, assim, agora eu vou ler o que a empresa dele falou novamente. Nego oficialmente as acusações de agressão sexual contra o ator Jinsu. Anunciamos hiatos de 7 meses antes de ele entrar para alistamento. Então, ele saiu em hiatos, saiu de coisas que ele tava ali panfletando. Vai ficar fora do mundo por 7 meses e depois vai entrar no exército por 2 anos. Porque quando alguma coisa acontece com algum idol, alguma coisa assim, a gente pega e joga ele, né, em hiatos e vai pro exército. Porque exército é uma forma de fazer todo mundo esquecer de tudo que aconteceu. E quando ele voltar, volta tudo simplesmente, perfeitamente, que a gente fica assim, tipo, nossa, ele voltou ali, a gente nem sabia, sabe? Espero que ninguém esqueça de tudo que tá acontecendo. Se tá rolando as investigações, eu não sei se eles levaram essas acusações pra polícia ou só jogaram, né, na internet para as pessoas verem quem ele é. Mas se eles levaram todas essas acusações do Intan, ele já, né, vai pagar. Do Jinsu, se levaram ele pra polícia, espero que sim, que ele pague por tudo que ele fez. Se ele fez tal parte, que ele pague por tal parte. Se ele não fez, que eles provem que ele não fez. Porque até então é a prova de pessoas machucadas por ele contra uma pessoa que cresceu na vida encobrindo todas as polêmicas dele e mentiras. O vídeo ficou muito grande, eu pensei em botar todas as polêmicas aqui, mas eu contei só 2 idols. Então, assim, meu Deus do céu, eu acho que, assim,
Vai ser tão complicado eu soltar todos os vídeos, mas assim, já a próxima semana, segunda-feira já vou soltar mais. Segunda não, terça-feira, se tudo der certo, eu já vou soltar mais um vídeo. E assim eu vou soltando, eu vou tentar contar mais idols na próxima notícia, porque foram 2 idols muito pesados e é porque a polêmica é muito grande, muita pessoa vindo a público falar, muita gente contando. Se eu tivesse feito a história de Jisoo ali no comecinho, quando veio a primeira polêmica, teria dado pouco tempo, mas assim, veio brotando gente atrás de gente, atrás de gente, e vocês têm que entenderem toda a situação. Então, comenta aqui no canal o que você achou, por favor. Comenta o que você acha, comenta o que você entendeu, comenta se você, né? Não sei, passa pano, não dá pra passar pano porque é uma coisa muito complicada. Não digo que seja culpado, mas até que se prove o contrário, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra saber o que vamos falar daqui pra frente. Explode o like, como o meu neném diz. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. E eu vou fazer mais vídeos sobre isso, então fica ligado.